Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta pela intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O ano começa 2 de janeiro hoje e um gaúcho ingressa no 5º mandato como prefeito municipal. Ora, só essa experiência já é um outro olhar sobre a gestão pública, sobre as nossas cidades e sobre o ano de 2021, agora com vários prefeitos, novos mandatos que assumiram ontem, no dia 1º de janeiro. Cidade do Pampa Gaúcho, com 62 mil habitantes, a meio caminho entre Porto Alegre e Uruguaiana, pela 290. São Gabriel é um dos poucos municípios do estado que manteve o superávit em geração de empregos, mesmo durante essa grave crise sanitária e econômica que emergiu com o advento da pandemia. São Gabriel, que também é conhecida como a terra dos marechais, forjou em seu ambiente este político e gestor. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos nós vamos conversar com Rossano Dotto Gonçalves, agropecuarista e empresário. Rossano é casado há 26 anos com a Adriana Santos Gonçalves e já tem 4 filhos ao longo da sua vida: Natália, Rodrigo, Juliana e Rossano Filho. Também é avô, a primogênita Natália lhe concedeu os primeiros netos, Miguel e Sofia. O Rossano liderou o executivo de São Gabriel de 97 a 2004, de 2009 a 2012 e agora, desde 2007, terá o mandato, então, até 2024. Ele iniciou a sua carreira política como vereador em 1989 e, além disso, em 2006, foi eleito deputado estadual. Bom dia, Rossano Gonçalves. Obrigado por estar aqui conosco, prefeito. Bom dia, Kleber, a todos os ouvintes da Band, no programa Outro Olhar, que eu sou assíduo ouvinte. Uma alegria, né, de estar iniciando esse 5º mandato, participando de um programa tão prestigiado como é o teu, e feliz, né, diante dos novos desafios. Eu acho que tu fizeste aí uma introdução mostrando um pouco ao povo gaúcho quem sou eu, né? Toda uma história de vida que não começou comigo, né? Vem lá do meu avô, que foi prefeito, meu pai vice-prefeito. Eu ia dizer, o teu avô, o pessoal aqui separou para mim, né? Foi prefeito em 38 até 44, teu pai foi vice, então é uma trajetória de... Eu ia te perguntar isso, Rossano, é DNA, é vocação, é destino, é arte, é um pouco de tudo isso. O que leva uma cidade a te eleger 5 vezes? Eu acho que é tudo isso, Kleber. Veja, eu não tracei, né, o meu futuro político com base num histórico de família. Até porque eu também tive o meu saudoso irmão Renato, que foi vereador, porém falecido em um acidente em 84. Talvez o destino tivesse dado a ele a continuidade do trabalho do meu avô, que foi de 38 a 44 prefeito, e o meu pai, que foi vice-prefeito de 76 a 82. Ele tinha o perfil para ser, quem sabe, o prefeito e alçar novos voos. Diante disso, recaiu sobre mim dar continuidade a uma vida pública com muita doação, dedicação. Eu acho que está um pouco no DNA, um pouco também na missão que Deus me deu, um pouco na vocação, porque eu vivi na minha casa grandes reuniões de políticos, Paulo Brossard, Pedro Simão, César Busato, João Gilberto Lucas Coelho, essas figuras, o Schirmer. Meu primeiro voto para deputado foi no Schirmer, né? Nós não temos uma grande diferença de idade, mas o Schirmer foi eleito estadual muito novo. Eu convivi com essas pessoas desde os meus 12 anos de idade, gostando da política, gostando daquele assunto, dos desafios, ainda na época do regime de exceção, do regime militar. Então, isso foi fazendo eu também adquirir gosto. E comecei como vereador, fui um vereador de oposição
ao governo da época, do Dr. Eglon, e fiz uma política, eu acho que um pouco diferente, tanto é que passado depois de 8 anos, o Dr. Eglon veio a ser meu vice-prefeito quando eu fui reeleito, lá no ano de 2000. Então, política se faz com sensibilidade, bom senso, atitude, respeito, sem ódio. E eu fiz assim construir, mesmo na diversidade, muitas vezes de ordem ideológica ou pragmática, no exercício de um mandato, seja ele legislativo ou executivo, consegui construir respeito e admiração, né, mútua por parte, né, daqueles que na época eu fazia oposição. E assim eu tenho construído. Então o conjunto é tudo isso: vocação, DNA, missão, gosto, vontade de fazer, de enfrentar os desafios. Agora, Rossano, eu digo sobre o nosso programa aqui, às vezes, o meu programa, né? Aqui, e digo sobre a minha empresa também, a Critério. Aqui a gente gosta de política, porque se tornou um clichê politicamente correto, tem até um charminho nisso, em ter uma visão apolítica da sociedade, ou até antipolítica, né? E tu trazes rememorações aí de lembrança de casa. Eu também tenho, meu pai faleceu muito cedo, mas foi vereador muito cedo. Meu pai era o conciliador da cidade, também ali se reunia no entorno do fogão, a lenha lá de casa, via desde cedo acontecer. A política tem uma dimensão muito humana de relacionamento, de construção. Os defeitos a gente vê todo dia, né, Rossano? Mas as virtudes às vezes não são percebidas também. Pois é, por isso que nós estamos no programa Outro Olhar. Nós temos que ter esse outro olhar. Nem todo mundo é tão ruim que você não extraia algo de bom. E nem todo mundo é tão bom que não tem alguma coisa a ser aperfeiçoado. E como isso acontece no diálogo, olho no olho, né? Seja com alguém da situação que comunga dos mesmos pensamentos, seja alguém antagônico aos seus pensamentos. Eu sempre construí assim diálogo, situação, oposição, e veja, o executivo nunca pode descuidar da relação com o legislativo, porque lá são as decisões, lá está a representação de parcela da comunidade. Então você tem que dialogar, né? E extrair, sim, aquilo de bom que, inclusive, seja crítica. Muitas vezes ela te aponta que você tem a falha. Não existe governo perfeito, não existe empresa perfeita, não existe negócio perfeito. Você está numa eterna evolução corrigindo erros. Porque se tudo tivesse certo, você não precisaria mais trabalhar. Bom, vai só no estalo no dedo, né? Vai só no olhar. Não é assim. E a questão política, Kleber, que tu coloca, é o seguinte: a nossa vida é uma relação política da boa vizinhança, né, do respeito ao concorrente no teu negócio, é a política do trânsito, é a política da conscientização, da mudança de cultura, é a política que rege o destino do mundo. Do mundo. Inclusive, daí um pouco lá num país comunista, é um regime, né, político. Mas um bom exemplo, aqui fugindo um pouco, é a China, né, que é um regime comunista, né, mas uma economia capitalista, né? Mas lá tem política, uma política econômica estabelecida, né, conciliada com o regime mais firme e mais duro. Quem disser que é contra, pode dizer até que é contra algum político. Agora, todos devemos saber que os nossos dias são regidos por decisões políticas, concordemos ou não. Quanta gente na rede social repugnando, né, essa questão que envolveu o STF quanto à análise se podia ou não Alcolumbre e Maia buscarem a reeleição. Isso é política. Mas é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário também faz política. E quanto mais a política do município, né, Rossano, implica diretamente na vida das pessoas. Tu falaste ano passado do Schirmer, eu lembrei de uma frase que ele disse, aí eu queria entender um pouco o teu perfil como prefeito, como gestor. Ele tem o seguinte conceito, que um bom prefeito é aquele que tem o cuidado de uma dona de casa com a cidade, ou seja, cuida da rua, cuida do meio-fio, cuida da praça, tem carinho, deixa a cidade limpa, e o olhar de um poeta, ou seja, a criatividade, uma coisa que fuja um pouco
do convencional. Acho interessante, porque os cases que eu conheço de prefeitos bem-sucedidos também dialogam um pouco com essas duas coisas, cuidar do dia a dia e também ter um pouquinho de inovação. Qual é o teu perfil, Rossano, como prefeito, como gestor? Se disserem que eu sou um prefeito cri-cri, é verdade. Você tem que cuidar nos pormenores. A zeladoria da cidade, a coleta do lixo, a iluminação, meio fio bem pintado, uma cidade sem buraco, esgoto drenado, capina feita, estrada descapoeirada. É nesses mínimos detalhes que você vê o capricho de um governante e de um governo. Obviamente, você concilia com um cotidiano de enfrentamento desses desafios que não são impostos pela Constituição, pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, honrando os índices mínimos na educação, na saúde, você tendo que equilibrar a despesa com o pessoal para não afetar daí um pouco a capacidade de financiamento que o município precisa para desenvolver, você tem que abrir seu tempo na agenda para atender um empreendedor, para atender o líder de bairro, mas é bem isso que o Schirmer falou, no detalhe. Dizem, eu não sei quem, mas me marcou muito, diz que o segredo do sucesso não é por si só o sucesso. O sucesso está exatamente nos pormenores. A gente não pode cuidar. O zelo como uma dona de casa ou uma mãe como cuida do seu filho. É no detalhezinho, no cortar a ua, de dar o banho, de cuidar daquela criança. Então, administrar é cuidar de pessoas. Como é que você cuida de pessoas? Não é só com a saúde e educação, é com o seu ambiente. A cidade é um ambiente, cidade do interior, então, muito mais. Ele tem que ser zelado, ele tem que estar limpo, caprichado, ordenado, sinalizado. Então, mas não é o secretário que faz isso? Sim, mas o timoneiro é o prefeito. E, por isso, você tem que ser um pouquinho cri-cri e cobrar os mínimos detalhes para que o demais sobre, inclusive, recursos para os investimentos de desenvolvimento, principalmente na infraestrutura. O Schirmer, com toda a sua sabedoria, sintetizou o que é administrar. Vereador Schirmer agora, né? E vereador, super quer dizer, já está sendo secretário municipal de Porto Alegre, mas foi eleito vereador. Eu tenho um carinho muito especial pelo Schirmer, né? Com aquela simplicidade, o jeito do Schirmer de ser muito franco, sincero, articulador, conhecedor, magnífico, e eu fico feliz, né, de ver o Schirmer eleito de toda essa trajetória, se doou ao partido dele, se doou, né, para ser vereador, mas obviamente que foi a pessoa forte, braço direito ali, esquerdo muitas vezes do Melo. Eu acho que o Melo vai estar muito bem servido. Porto Alegre, com toda a experiência de quem foi deputado estadual, deputado federal, secretário, prefeito 2 vezes da nossa Santa Maria, aqui da Boca do Monte, é um cara especialíssimo, estrategista, articulado. Eu acho que Porto Alegre está muito bem servido a partir deste momento, né, como o prefeito Melo, com suas intenções e os desafios, e o Schirmer aí capitaneando toda essa equipe. Mas eu queria te pedir sobre isso, te perguntar, tu fosse legislador também, vereador, deputado estadual, a diferença aí também de inflexão pessoal e de vocação e de missão, Rossano, entre o gestor e o legislador. Como é que qual é a diferença desses dois mundos para o ouvinte que não está tão habituado aí nesse cotidiano, no dia a dia da política, do fazer política? É enorme, é enorme. A gente que tem vocação para o legislativo e a pessoa para o executivo. Eu pude, como vereador, ser do legislativo municipal, como deputado legislativo estadual. Mas não tenha sombra de dúvida que é uma diferença enorme, porquanto, né, você, como legislador, é muito demandado por pleitos, na busca de soluções, nos encaminhamentos, extremamente pressionado. E ali na Assembleia eu vi, né, as galerias se manifestando, e ali a gente extraía, e eu quero dizer isso aqui de voz, né, quando aquela galeria aplaude, a maioria das vezes o Rio Grande saiu prejudicado. Quando muitas vezes a vaia veio dali, o Rio Grande saiu defendido. Até porque eu tive, né, momentos ali, era no governo Ieda, e eu
como deputado, apoiei a proposta e apoiei aquilo que entendia benéfico para o Rio Grande, não apenas para segmento. O legislador é propositivo, né? Eu, como vereador, Luciano, o Ibsen dizia assim, na galeria estão os sindicatos, alguma coisa assim. O povo está representado aqui no plenário pelos deputados, justamente para confirmar isso que tu está dizendo, né? Que o interesse público não está de quem ficou na fila para entrar na porta da Assembleia, e sim no plenário entre os deputados, né? Perfeito. Eu tenho procurado mostrar isso. O gestor lida com toda a dificuldade. Ele tem conhecimento pleno. Muitas vezes a ideia é muito boa, que brota lá do Poder Legislativo, mas a execução dele é inviável porque envolve a questão financeira, não basta boa vontade apenas. Porém, há muitos legisladores que muitas vezes se esquivam do enfrentamento das questões. Você nunca vai contentar a todos com o seu voto no Poder Legislativo, assim como o prefeito no Executivo. Daqui a pouco calçou uma rua, o cidadão achava que tinha que calçar outra. A minha rua, quando a rua, são todas as ruas de uma cidade que nós usufruímos. É uma função extremamente diferente. E posso dizer o seguinte, a função do legislador de botar leis não é só o projeto de lei oriundo, titulado por eu, encaminhei o projeto tal, não. É analisar aquilo que vem do Executivo, principalmente, o orçamento que muitas vezes está lá, engessado, com rubrica destinada para o poder tal X bilhões, poder tal X milhões. Eu me recordo que eu votei certa feita na Assembleia e a bancada tomou uma decisão, eu tomei outra, qual seja, como você vai aumentar o orçamento de outros poderes, seja lá do Judiciário, do Ministério Público, da própria Assembleia, Tribunal de Contas, Defensoria, quando você vê numa cidade um prédio maravilhoso de um fórum do Ministério Público e a poucos metros dali uma escola do Estado caindo literalmente. Esse equilíbrio deve existir e este enfrentamento, com todo o respeito às instituições, ele deve ser trazido à pauta. Há muito desequilíbrio também na destinação dos recursos do orçamento. O legislador tem que ter coragem. Eu cumpri as duas missões com a minha franqueza, sempre olhando nos olhos, assim, posição definida, não adianta gastar saliva comigo, né? Assim eu me portei. Mas existe, sim, muita diferença entre um e outro. Luciano, e a margem de manobra dos prefeitos aí, né? Tu foste prefeito, primeiro ano, quando é que foi de prefeito? Eu falei aqui agora... 96 eu me elegi, em 97 eu assumi. Assumiste. Bom, de lá para cá até agora, assim, o grau de autonomia, especialmente orçamentária, né? Grau de autonomia executiva orçamentária. Até onde o prefeito pode ir? O prefeito está podendo fazer cada vez menos? Ou isso é mito, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos recursos fica na União, o governo Bolsonaro sinalizava para mudar isso, o ministro Paulo Guedes várias vezes se reporta isso, mas até agora não mudou. Dá para fazer muito ainda ou tá apertado essa capacidade de fazer aí de um prefeito? Extremamente apertado. É ilusório. Eu tive de novo um cuidado nessa campanha passada, dizer o seguinte, eu só vou me comprometer com aquilo que é possivelmente viável ser executado em 4 anos. Se as propostas dos outros estão encantando, elas não passarão de proposta, porque a realidade, dura realidade, é o prefeito que está no cargo, que está enxergando, ainda mais diante do momento que nós estamos ainda vivendo. Veja, nada mudou, Kleber. De 97 para cá, a gente ouve discurso, ouve do deputado dizer lá que vão tratar de destinar mais recursos. A distribuição segue aquela, 63% na mão do governo federal, 24% em média na mão dos estados e apenas 13% em média na mão dos municípios. Quais são as principais fontes de receitas do município? O município, vamos pegar, Porto Alegre tem um perfil, né? O IPTU aí é uma grande receita. Nos municípios não é o IPTU a grande receita ainda é o repasse do CM, para o qual nós contribuímos, é o repasse do FPM, para o qual o cidadão paga o imposto ao comprar qualquer coisa em qualquer loja ou supermercado, que está ficando com os governos federal e estadual. As receitas próprias do município, elas giram aí, se você pegar uma média, também em 12% a 14%. É o IPTU, o ITBI, o SSQN. Nós temos limitações, eu não posso criar novos impostos,
né? E até se pudesse não os criaria. Nós temos é que dividir melhor este bolo e essas fatias, né? E nós seguimos os prefeitos, não é só porque eu sou prefeito, merecem um reconhecimento. O prefeito não deixa de fazer algo porque é má vontade ou é incompetente, é porque não dispõe dos recursos. Os recursos são escassos e existe um engessamento que muitas vezes se dá por aquilo que está determinado na Constituição. Queres um exemplo? Todo mundo tem que investir 25% em educação. Se não investir 25% em educação, vem o Ministério Público, vem o Tribunal de Contas do Estado, isso é um absurdo e tal. Ok, vamos pegar o município de Triunfo, aí bem próximo, um município riquíssimo. Rasgam dinheiro, literalmente, porque 25% de uma receita que Triunfo deve estar de mais de 1 bilhão, são 250 milhões. Para jogar numa comunidade escolar que não deve ultrapassar 2.000 alunos, perfeito? Aí você pega São Gabriel, que tem 200 milhões de orçamento, 25%, eu estou falando de 50 milhões, mas eu tenho 7.000 alunos. Veja a disparidade. O Brasil é muito grande, é muito diferente. Essas leis são leis burras que fazem e que terão que ser revistas. Agora, o principal é essa distribuição de recursos. Há muito dinheiro concentrado na mão do governo federal. E para tirá-lo de lá, é a duras penas, é muito difícil. A burocracia ainda impera dentro do ministério, ela impera dentro ali de uma instituição financeira que é a repassadora. Então, veja, é verdadeiramente um desafio. E essa pauta não pode ser esquecida, nem por um deputado federal, nem por um senador. Essa história de que, não, mas eu vou mandar uma emenda de 500 mil, de 1 milhão, isso são migalhas diante daquilo que nós já perdemos. Nós perdemos com a Lei Candir, instituída em 1996, se não me falha a memória. Né? Perdemos. A questão dos royalties do petróleo continua mal distribuído no Brasil, porque o petróleo não é só dos cariocas, nem ali do Espírito Santo, nem de parte do litoral paulista. O royalties do petróleo, o petróleo é de todos os brasileiros. E quando ele fica muito dinheiro na mão de poucos, acontece como o que está acontecendo no Rio de Janeiro, tanto no Estado como na Prefeitura. A corrupção impera. Né? A corrupção no Estado do Rio de Janeiro é medida por metro quadrado, não é mais aquilo tantos políticos, é por metro quadrado. Por quê? Tem demais na mão de pouco. Tem que ser feito uma reavaliação, um reestudo, uma grande reforma que foi prometida. Né? É menos Brasília, mais Brasil. Ainda não vimos, mas ainda temos dois anos pela frente e esperamos que o governo, com o bom compreendimento do Congresso Nacional, venha fazer a sua parte. Enquanto isso, Rossano, resume aí um pouquinho da nossa São Gabriel querida. O que tu pretendes fazer aí no macro, nesse teu próximo governo que está começando hoje? São Gabriel é um município que está numa região mais central do que fronteira. Olha a situação de São Gabriel. Nós estamos a 300 quilômetros, 320 de Porto Alegre, 300 de Uruguaiana, divisa com a Argentina. 170 de Livramento, divisa com o Uruguai, 170 de Santa Maria, um centro, né, universitário e tal. Nós estamos a 300 quilômetros do Porto Rio Grande. Eu puxo a brasa para o meu assado para dizer o seguinte: se há investimento que queira uma logística, é na região de São Gabriel. Por quanto? Temos a BR-290, rede ferroviária, que você chega ao porto ou vem do porto com o seu produto, é uma região mais central do que fronteira, um município com franca expansão da sua lavoura de arroz, né? Uma pecuária com frigoríficos, né? com 2 universidades, onde os investimentos vêm no fomento para a lavoura e vai se desdobrando em serviços na cidade. São Gabriel está crescendo mesmo diante da pandemia. Nós verificamos um crescimento, se analisarmos em comparação ao Estado, o CAGED é o que nos dá comprovação disso. Tem potencial. Hoje, Kleber, nós temos 130 mil hectares de soja plantado e São Gabriel pode, no mínimo, dobrar essa área em 5, 6 anos, porque há muita gente investindo. Isto é riqueza. Não é um commodity, sim, mas está sendo produzido. O lucro auferido pelo produtor, pelo funcionário, pelo comissionado, pelas empresas
que fomenta os técnicos agrícolas e tudo mais, é dinheiro que circula. Aí você desenvolve a construção civil. Então, o foco é fazer o dever de casa, cuidar, zelar pela cidade, cuidar das pessoas, principalmente na saúde e educação, desenvolver aplicando aquilo que entendemos, agilidade. Nós temos um programa que já está em implantação, o Agiliza ESG, né, que se confunde um pouco com a liberdade econômica, né? Nós temos que ajudar e não atrapalhar. São Gabriel vai num rumo bonito, sim. E aí eu queria ouvir, Rossano, para a gente encaminhar para o fechamento, início de ano, uma mensagem tua, otimista, se é que é possível, mas quero mais é que seja realista, sobre esse 2021, que se prenuncia ainda de bastante dificuldade, me parece. Mas para finalizar, dá para ter algum otimismo, tu que é tão experiente? Com toda certeza. O Brasil é muito rico. O nosso Estado também. A questão financeira de um governo não reflete o quanto nós geramos de riqueza, né? Nós temos que separar duas coisas. O governo do Estado, né? O governo governa, gerencia essas dificuldades. O Estado é pujante. O Estado está crescendo, tem uma agricultura forte, tem o arroz, o soja, o gado, a pecuária, setores industrializados, como mais na Serra e região metropolitana, mas nós somos um sustentáculo produzindo riqueza. O Brasil produz alimentos para 1 bilhão de habitantes, enquanto nós temos no nosso planeta 6,5 bilhões. Nós somos país rico, temos que saber aproveitar e transformar essa riqueza e não deixar concentrar na mão de poucos. Eu sou um otimista. As dificuldades também nos deixam um legado. Olha o quanto está surgindo de criatividade, de inovação, né? Seja no segmento de TI, né? De e-commerce e aí por diante. Olha, nós temos aquilo que outros tantos países gostariam de ter, essa vastidão de terras produtivas, um clima temperado. Nós temos muito a produzir e pode ter certeza, a redenção, a recuperação vai se dar a partir do campo, da atividade agropastoril, do pequeno, médio, grande produtor. Sim, nós vamos superar isto, sim, com a bravura do povo do Rio Grande, porque se já tivemos outras façanhas, poderemos repeti-las, depende apenas da ação individual de cada um de nós, não esmorecer, continuar enfrentando esse novo normal, e eu sou, sim, sempre um otimista. Isso aí. E um feliz 2021, então, Rossano, para a tua São Gabriel, para o nosso Rio Grande, para o nosso país, né? Um abraço aí, muito obrigado. Forte abraço, feliz, saúde, paz e vamos perseverar. Isso aí, nós ficamos por aqui, gente, com outro olhar desse sábado, o primeiro de 2021. O programa é produzido pelo João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Todos os nossos programas e conteúdos estão também nas redes sociais. Feliz Ano Novo, bom final de semana e até o próximo programa.